Evangelho de João, versículo 14. Capítulo 14, perdão, versículo 15. Versículo 15 diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. E o versículo de número 21 é uma canção que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Repita isso aqui: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E o versículo diz assim, ó: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Diga: esse é o que me ama, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Diga: aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqui os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Diga mais uma vez: esse é o que me ama. Ele está em nós, Ele habita em nós. Vamos adorar a Ele de todo o nosso coração. Glória a Deus, glória ao Santo
Aleluia, vamos louvar o Senhor com mais alegria ainda e mais cabeça aplauda a Ele, vamos mais. Jesus, o Deus majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glorifica, 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 Jesus, o Deus majestoso, poderoso, glorioso. Majestoso, isso. Mais uma vez a exclamação virtuosa de nós. Glorifica, isso. Glorifica, majestoso, glorioso é o vencedor. Glorifica. Jesus, o Deus majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glória e forte a Ele. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e adorar esse Deus maravilhoso. Há alguns anos atrás, mais ou menos pelo ano de 2004, um movimento de adoração muito grande tomou conta da nossa nação. E uma das canções que nós cantávamos dizia assim: este é o som da sua noiva, este é o som da sua igreja apaixonada.
fascinada. Diga isso mais uma vez. Este é o sol da sua noiva. Este é o sol da sua igreja apaixonada. Fascinada. Diga mais uma vez, deixa o som da sua noiva. Este é o sol da sua noiva. Este é o sol da sua igreja apaixonada. Diga bem forte, fascinada, bom dia. Fascinada.
todo o teu coração. Melhor aplauso para ti, meu Deus, amado da nossa alma, és bendito, glórias ao teu nome. Dê boas-vindas àquele que está mais próximo a você ou àquela, bem-vindo, bem-vinda, e depois pode se sentar e pegue a sua Bíblia. Alô. Salmo de número 79. O apelo à misericórdia divina. Salmo de Asaf. Salmo 79. Enquanto você procura, estarei orando. Deus, consagramos em tuas mãos essa leitura bíblica, que caia por terra toda e qualquer oposição maligna, e que reine aqui a tua santa e gloriosa presença. Pois, como igreja ressurreta, tomamos posição no mundo espiritual, Senhor, para prevalecer e avançar pela fé em o nome de Jesus, e que você diga amém. Então, Salmo de número 79, apelo à misericórdia divina, é um salmo da jornada bíblica de hoje. Nós temos um roteiro de leitura bíblica, inclusive está aqui, você pode pegar no final e acompanhar também as porções bíblicas diárias ao qual fazemos. Verso 1: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objetos de deboche para com os vizinhos, os nossos vizinhos, e de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faça pagar pelas iniquidades dos nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajude-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Com o teu grande poder, preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Amém? Então, vamos entender o que o Espírito Santo nos reservou. Nesse Salmo de número 79, como lemos, o salmista relata a sua dor ao ver a ruína
e a destruição de Jerusalém e o templo profanado. Profanação é o mesmo que tratar algo santo e divino como algo impuro, sem respeito e sem reverência nenhuma. Assim fizeram as nações que invadiram Israel, principalmente na época do cativeiro da Babilônia. Além disso, uma mortandade, uma carnificina enorme de pessoas havia acontecido, e os cadáveres estavam por toda parte, sem que ninguém os sepultasse. Se não bastasse, o povo de Deus se tornou um objeto de deboche, de escárnio e de zombaria entre todas as nações ao redor. Eles ficavam dizendo: onde está o teu Deus? Você não diz que Deus está com você? Onde está Ele para te livrar? E as nações zombavam de Israel. Então o salmista, ele estava espantado, cheio de dor e de tristeza, porque os invasores devoraram Jacó e destruíram todas as suas moradas. O caos estava espalhado e a morte e a destruição estavam por todo lado. E o salmista então, ele implora para que Deus os livre dessa situação. Porém, tudo isso tinha sido avisado por Deus através dos seus profetas muito antes de acontecer. Muito antes dessa desgraça alcançar Israel, os profetas receberam uma revelação de Deus que esse dia estava se aproximando e que era necessário não andar desviados da presença de Deus como eles estavam andando. Havia uma necessidade deles voltarem arrependidos para a presença de Deus, mas não deram ouvidos ao Senhor, até que esse dia de carnificina, de mortandade, esse dia de destruição, de tristeza, de dor, alcançou Jerusalém e destruiu o templo do Senhor. Israel achava que aquele templo, por ser levantado para Deus, que ele não pudesse ser destruído, mas até o templo Deus permitiu que fosse destruído. Eu perguntei ao Senhor, por que Ele escolheu hoje para que eu também pregasse essa palavra? E Ele indicou esse salmo e me disse: avisa a minha igreja que um juízo está se aproximando da terra e tudo isso vai acontecer. Esse aviso que Deus está nos dando hoje não é para que enche o nosso coração de medo, porque aqueles que andam na presença de Deus, não com perfeição, porque quem é perfeito já foi retirado dessa terra, mas por imperfeitos, a favor dos imperfeitos que vivem debaixo da graça de Deus e que renovam a sua aliança através de arrependimento, de confissão e de humilhação perante o Senhor. Porque nós entendemos que nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Somos salvos pela misericórdia de Deus. E não é à toa que o título desse salmo é Apelo à Misericórdia Divina.
Então, hoje, aqueles que não estão andando debaixo de humilhação, de arrependimento, que eles possam despertar e renovar o seu compromisso, a sua aliança, o seu relacionamento com Deus, e possam levar isso a sério, porque o anjo da morte passará pela terra novamente. Antes da Covid acontecer, Deus também havia nos sinalizado, e eu testemunhava aqui domingo após domingo, que o meu coração se enchia de uma angústia, de uma aflição, e eu não sabia porquê, até que o Senhor disse: algo vai acontecer sobre a terra, sobre as nações, avisa a minha igreja. Fizemos uma cantata a respeito disso, que foi a cantata de Pentecostes, onde entrávamos aqui com várias bandeiras das nações, anunciando que uma batalha, uma guerra estava chegando, e uma mortandade muito grande estava chegando. E eu quero dividir com vocês que esse tipo de sentimento está novamente envolvendo o meu coração. Ando também angustiado. Não tem nada a ver com a nação brasileira, tem a ver com o mundo. Deus vem julgar o mundo. Deus entregou um Salvador para o mundo, mas o mundo não quer saber desse Salvador. As pessoas não querem saber de Deus. E diz, não precisam abrir, eu vou só ler, lá em Apocalipse, na abertura do 5º selo, diz que quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Nessa cantata de Natal esse ano, estamos ministrando aqui, Deus nos sinalizou o grande banquete, e nesse grande banquete nós estaremos vestindo também vestes brancas. Porém, essa palavra de hoje, nesse salmo, nós devemos aprender que, embora Deus não haja da forma que nós esperamos, Ele continua sendo soberano e exaltado. Ele controla tudo. Deus não se deixa ser manobrado pelos sentimentos humanos. Nós é que precisamos nos curvar diante da sua soberania. O que o ser humano pensa ou não a respeito de Deus, isso não altera nada a glória e a divindade dele. Muitas pessoas pensam que Deus não existe. Muitas pessoas pensam que Jesus foi homossexual. Tem essas declarações absurdas por aí. Mas o que o homem pensa a respeito de Deus, isso não altera a glória dele e nem a sua divindade. Isso só acumula ira da parte de Deus para esse dia que eu estou anunciando e que Ele pediu que eu avisasse a todos nós. Esse dia de juízo da parte de Deus
contra a humanidade está se aproximando. É o dia da vingança do Senhor. É um dia em que as almas que estão debaixo do altar de Deus estão clamando por justiça contra os moradores da terra. Deus vê a nossa angústia. Deus vê a nossa fraqueza. Deus vê a nossa impotência para mudar a nossa própria vida. A gente não consegue nem mudar a nossa vida. A gente não consegue mudar situação nenhuma. E Ele vê isso. Ele vê essa dor no nosso interior. Eu, como pastor, então, nesses dias onde a presença do Espírito Santo tem se movido cada vez mais escasso. Há uma impotência na vida dos pastores, porque não adianta falar, irmãos. Não adianta, se Deus não fizer, não adianta pregar, não está adiantando pregar. Hoje os crentes estão se desviando dentro da casa de Deus. Lembram do que eu falei outrora? Um pastor nas redes sociais colocou essa mensagem dizendo: outrora pregávamos para que os perdidos se arrependessem e viessem para Deus. Hoje nós pregamos para que os crentes não venham se desviar da presença de Deus. Hoje somos nós que estamos debaixo desse perigo de desvio, de afastamento da presença do Senhor. Como diz o verso 9, vamos ler novamente o verso 9. Olha o clamor do salmista: ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor ao teu nome. Então o salmista aqui nesse verso 9, ele pede ajuda do Senhor. Ele pede, na verdade, o livramento do Senhor. Ele pede o perdão dos seus próprios pecados ao Senhor. E são dias como esse, irmãos, que nós precisamos estar nos humilhando constantemente, porque nós sabemos do que a nossa natureza humana é capaz de entristecer diariamente o coração do nosso Deus. A começar por mim, hein? Eu estou falando de mim também, não estou falando de você não. Todos nós estamos assim, estamos em perigo. Por isso que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, em primeiro lugar, nós precisamos de humilhação. O que é humilhação, irmãos? Humilhação é você expor algo que você tem vergonha, mas você confessar. É como aquele acusado e condenado que nega o que fez, mesmo indo para a cadeia, ele nega o que fez, ele mente, porque ele é incapaz de confessar que errou. Essa incapacidade de reconhecer o nosso erro vem lá de Adão e Eva. Quando eles caíram, olha o que aconteceu. Porque Deus visitava Adão e Eva toda a tarde, e na tarde que eles caíram e pecaram contra Deus, eles se esconderam. Eles achavam que podiam encobrir algo de Deus, e Deus novamente, com toda ternura e amor, mostrando para Adão: olha, eu sei de tudo. Mas Deus clamava pelo jardim: onde estás, Adão? Onde estás? Adão, vendo que a voz de Deus não era uma voz de ira, mas uma voz de ternura, de amor, Adão veio, se apresentou e disse: Senhor, eu estava escondido, porque eu pequei contra ti. Porque Deus perguntou: o que você fez? Aquele fruto que o Senhor falou.
a mulher comeu primeiro, depois me deu e eu comi também. Nós somos assim, achamos que podemos esconder algo de Deus. E a humilhação é uma exposição. Deus quer que você dê nome aos seus pecados e fale de maneira bem clara para Deus: Deus, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda. Olha aqui o salmista: ajuda-nos, livra-nos, perdoa-nos. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, se não havia mais templo para fazer sacrifício, eles não tinham como ser perdoados. Então, na verdade, esse perdão aqui já apontava para o sacrifício de Cristo Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que nós estamos adorando nessa manhã. É esse Cordeiro que tem a capacidade de perdoar aqueles que se humilham, aqueles que confessam o seu próprio pecado diante dele. Em meio a esse caos, o salmista, ele clama a Deus por alívio diante de tanto sofrimento. No verso 5, vamos ler novamente. Verso 5, ele pergunta: até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? O salmista, no verso 5, ele faz essa pergunta: até quando, Senhor? Ele não buscava uma vingança própria, mas uma resposta de Deus contra aqueles que não tinham uma aliança com o Senhor e que agiam de escárnio, de zombaria, e não se arrependiam do mal que faziam. Essa pergunta, até quando, aparece na Bíblia quase 50 vezes, e numa delas, o profeta Isaías também suspirou, dizendo: até quando, Senhor? E quando o profeta Isaías levantou essa pergunta, esse anseio para Deus, sabe o que estava acontecendo? Isaías, ele perguntava a Deus: até quando deverei continuar pregando se ninguém me ouve? Isaías também vivenciou essa impotência nossa humana, porque o homem não muda ninguém, nem a sua própria vida. Até quando deverei continuar pregando? Ninguém dá atenção, ninguém ouve, Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus para Isaías? Deus disse para ele: até que o meu castigo venha, e não terá mais ninguém que possa ouvir o meu chamado. Está para acontecer de novo, irmãos. O castigo de Deus está se aproximando da humanidade. Não temos nem ideia do que vai acontecer. Alguns falam de um grande tsunami, outros falam de vulcões, de terremotos, até em áreas que nunca aconteceram terremotos. Apesar que em Apocalipse fala, né, no último selo, que um terremoto irá acontecer na terra como nunca aconteceu. Em Apocalipse diz também que 1/3 da humanidade irá morrer. Estamos para entrar na abertura dos selos, mas para nós, igreja, é motivo de alegria, porque é motivo de levantarmos o nosso olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado, porque o dia da vingança do Senhor está se manifestando. Não é motivo de medo e de receio. Medo sim para aqueles que não andam com seriedade na presença de Deus.
Medo, sim, para aqueles que não andam se humilhando e confessando os seus pecados e se arrependendo deles diariamente. A mesma palavra e resposta é para nós hoje. Nós não podemos desistir, irmãos. Você acha que Deus se alegra da mortandade de 1/3 da humanidade? O coração de Deus está triste. Queria Deus que todos se arrependessem, mas não acontece isso. Agora nós, que somos chamados segundo o nome do Senhor, nós também sentimos a dor do coração de Deus. Por isso que eu já estou vivenciando essa angústia. Está se aproximando. E Deus mandou avisar: avisa o meu povo para não se escandalizar, porque o dia do meu juízo, da minha ira, se aproxima. O verso de número 8 também, o salmista diz assim: não nos faça pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Olhe para mim aqui. Esse é o retrato da igreja. A igreja, ela anda muito abatida. E isso aconteceu e acontece porque quando a situação é difícil e nós não conseguimos enxergar a solução, geralmente as nossas energias, elas são consumidas. E a gente começa a viver debaixo de um abatimento e de não querer mais lutar. Quantos adoradores estão pendurando a sua harpa no salgueiro? Porque essa expressão era uma expressão dada pelos profetas quando Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia. E lá na Babilônia pediam aos israelitas que tocasse uma música, mas eles falavam: como nós vamos tocar uma música se a gente não tem casa, a gente não tem onde morar, os nossos parentes foram mortos, a nossa nação foi destruída, e vocês pedem a gente para tocar uma música? Mas o profeta Jeremias havia anunciado que o cativeiro ia terminar no ano 70, e isso aconteceu. Nós achamos que nós só temos condições de adorar a Deus quando tudo nos vai bem. A verdadeira adoração é aquela que traz algo do seu coração, daquilo que Cristo é e o que Ele já fez na nossa vida. Você acha que foi fácil entregar a sua própria vida à morte em nosso lugar? Veja se isso não é motivo de louvor e de gratidão da nossa parte. É bem certo que passamos momentos ruins nessa vida, mas nós não podemos emprestar os nossos lábios para murmuração. Nós precisamos pedir que as infinitas misericórdias de Deus venham depressa sobre a nossa vida, como disse o salmista, porque estamos muito abatidos. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre mim. E por último, no verso 11, ele também disse: chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. Somente até aqui. Somente aqueles que vivem aprisionados em algo sabem o verdadeiro valor da liberdade. Eu já acompanhei vários homens, pouquíssimas mulheres, mas vários homens aprisionados nas drogas, na cocaína,
na maconha. E a resposta deles era a mesma: eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo me livrar desse vício. O vício, amados, não envolve somente as drogas. O vício é uma prisão. Hoje muitos estão viciados na pornografia. Hoje estão muitos viciados na imoralidade sexual, na pedofilia, em relacionamento sexual com crianças. Hoje tem pessoas aprisionadas, homens apaixonados por outros homens, mulheres apaixonadas por outras mulheres e querendo ter relacionamento com outras mulheres. O que é isso? Todo esse pacote se chama imoralidade sexual. É um vício, é uma inclinação que o homem ele não consegue se livrar por si mesmo. E daí vem o gemido, porque somente aquele que vive debaixo de uma prisão, ele geme. Ele geme porque ele fala: eu não estou conseguindo, me ajuda. Veja, olha a oração do salmista: ajuda-nos, livra-nos, perdoa-nos. Veja a dor do salmista. Todo prisioneiro geme, e o salmista ora para que esse gemido chegue até a presença de Deus, porque o nosso Cristo, Ele é libertador. Enquanto há vida, há esperança, irmãos. Talvez você esteja vivendo aí debaixo de uma prisão, de algo que você entristece o coração de Deus, você sabe, mas você não consegue ficar livre disso. Mas continue gemendo e pedindo ajuda do Senhor, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é um coração perfeito, não é um coração que faz tudo certo, é um coração quebrantado, é um coração que pede sempre e continuamente pede: me ajuda, Senhor. Então esse é o nosso clamor. O clamor do salmista hoje é o nosso clamor hoje. É difícil falar de juízo, né, irmãos? Porque ninguém dá glória. É difícil falar de morte. É difícil falar de dor, de sofrimento. Isso não é uma mensagem que arranca de nós uma motivação, mas isso nos traz uma reflexão muito grande. E Deus primeiro está avisando a sua igreja, para que quando acontecer, você não seja pego de surpresa e saiba que o dia da vingança do Senhor está prestes a se manifestar. Fiquemos de pé, vamos orar. Vamos orar, porque nós não podemos desistir, porque para onde iremos, irmãos? Para onde iremos nesse mundo? Eu, como brasileiro, gostaria que o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo. Mas eu, como cristão, isso estava nos atrapalhando, irmãos. Estava nos distraindo muito. Porque nesse momento a gente sabe que o brasileiro ele idolatra o futebol. Isso divide a nossa atenção com Deus. Agora, a alegria desse mundo, pelo menos para os brasileiros, acabou. E é bom que acabe, para que voltemos o nosso coração para aquele que é digno, único, de receber honra, glória, poder, louvor, gratidão.
Rabachorike maná, Rabaramachorike manúbia. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude. Espírito Santo, livra-nos de nós mesmos, pois a nossa natureza nos leva sempre a pecar contra Ti. Espírito Santo, nos perdoa. Senhor, nós clamamos pelo Teu sangue, Senhor. Senhor, que Tu possa ouvir o gemido da Tua igreja, Senhor. O gemido dos prisioneiros. O gemido daqueles que não conseguem se livrar do adultério, da fornicação, da imoralidade, Senhor, da impureza, Senhor, do amor ao dinheiro, Senhor, que é a raiz de todos os males. Senhor, não conseguem ser livres do orgulho, da arrogância, da soberba. Senhor, ouve o nosso gemido, Senhor, e envia socorro, Senhor, que o nosso gemido chegue até a Tua presença, Senhor, porque estamos muito abatidos, ó Deus. Senhor, estamos fracos, estamos desfalecendo, Senhor. Não permita, Senhor, estende a Tua destra fiel, Senhor, ó Deus, e nos socorre, nos levanta, Senhor, em nome de Jesus. E como o salmista também clamou, até quando, Senhor? Nós também clamamos, ó Deus, até quando, Senhor, viveremos debaixo dessa angústia, Senhor, dessa tristeza e dessa dor, Senhor, sem que nada aconteça naqueles, Senhor, que vivem como se não houvesse amanhã, Senhor. Vivem, Senhor, sem temor nenhum, Senhor. Ofendem, Senhor. Ó Deus, roubam, matam, Senhor, xingam, Senhor, e nada acontece. Até quando, Senhor, essas coisas continuarão dessa forma, Senhor? Vem, Senhor, vem, ó sol da justiça, vem brilhar nesse mundo, vem mudar a nossa sorte, Senhor, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Podem se sentar, queridos. Vamos agora participar